Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você que está aí do outro lado, nos prestigiando, enviando o seu e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Quero também lembrar do nosso site, nosso portal de saúde, sempre falando sobre qualidade de vida, www.biomedicosaude.com.br. Se você quiser rever este programa e também os outros programas, entre lá no nosso site, no nosso portal, veja as notícias, as matérias, os artigos e a partir daí também, claro, mande seu e-mail, a sua opinião. O programa Vida e Saúde de hoje quer também agradecer o nosso apoio cultural. Entre todas as refeições do dia, o café da manhã precisa de uma atenção especial. É depois de dormir que precisamos de nutrientes, já que passamos muito tempo em jejum. Um café da manhã precisa ser bastante nutritivo para que o nosso corpo comece o dia com bastante energia. Dentre os nutrientes, o carboidrato é fundamental. E é justamente ele que vai repor esse estoque de energia e a partir daí você vai ter o seu dia muito mais saudável, com muito mais energia. Escolha um local agradável para fazer esse café da manhã, de fácil acesso, excelente atendimento. É isso mesmo, estamos aqui indicando a Pão Gostoso, nossa parceira que está nos apoiando. A padaria Pão Gostoso fica na Avenida Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Vá até lá. A variedade é enorme, com deliciosos salgados, café, um cappuccino maravilhoso, além dos frios e outras variedades de pães. Eu recomendo bastante. Sou cliente e, como disse, recomendo. Padaria Pão Gostoso apoia o Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Olá, eu sou Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Adivinha? Mais um curso da FIB que é o melhor de Bauru e região. Eu tô falando de educação física. Vamos conhecer? Entramos em campo para conhecer esse curso que tem cativado corações e mentes aqui da região. Você que gosta de educação física, saúde, boa forma, tem tudo aqui nas mãos. Ou nos pés, ou até na cabeça, né, gente? Para desenvolver o seu talento. Professora, esporte é vida, é saúde, é corpo e é também intelecto? Trabalha o corpo, trabalha a mente e aqui no nosso curso a nossa maior preocupação é essa. Não só com o aspecto físico, mas também com o aspecto intelectual dos nossos alunos. Tem o lance da licenciatura. Isso, então além do curso de bacharelado, nós temos também a licenciatura, que é mais voltada para a área da educação, que é um dos melhores de Bauru e região, de acordo com a avaliação do MEC. Gente, também é muito legal falar dos eventos que a FIB promove e participa, dos atletas e times que ela patrocina, como o time de futsal, que é reconhecidíssimo aqui na região. No curso de Educação Física, a estrutura que a gente tem da quadra e do campo é importante porque prepara muito bem a gente para o futuro, quando a gente for iniciar no mercado de trabalho. O que eu mais gosto aqui na FIB é da estrutura e do ambiente. Mais uma missão cumprida com louvor. Vou te falar que eu fiquei com vontade de malhar de verdade, trincar esse abdômen, tá? E se você quiser saber mais sobre esse curso, é só acessar o nosso site ou deixar o seu comentário aqui, beleza? Valeu, galera! A importância da atividade física orientada. E você, de que maneira pratica exercício físico? Ah, você não pratica atividade física? Hoje vamos falar justamente sobre isso. Para isso, estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, Aguinaldo Marola Júnior, que é educador físico, personal, professor, empresário, pós-graduado em atividades físicas para grupos especiais, também está na graduação de fisioterapia, é idealizador e proprietário da Estúdio Full Fit.
Aguinaldo, primeiramente, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado eu. Estou muito feliz aqui de participar com vocês e falar um pouco sobre a atividade física e a importância dela na vida das pessoas. Exatamente. Aguinaldo, a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas estão mais conscientes sobre os benefícios da prática dessa atividade física, porém não são todos que observam, que enxergam essa importância sendo acompanhada de um profissional, né? As pessoas acabam achando que muitas vezes elas entendem de tudo isso, todo mundo sabe um pouco de atividade física, vão no Google, vão no YouTube, procuram lá vídeo, né? É muito fácil você encontrar esse tipo de material, mas muito perigoso também. E aí vem a primeira pergunta: por que procurar um educador físico? É importante que você procure um educador físico porque é o educador que vai direcionar a atividade. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um programa de atividade física ou exercício físico que vai ser de acordo com o que a pessoa precisa e com o que ela goste, porque a atividade física ela tem que ser primordialmente prazerosa de se fazer para que seja mais fácil que as pessoas aderem a essa atividade. Certo. A gente sabe que quem realmente, Aguinaldo, entende, estudou para isso, né, para ter essa orientação, para passar essa orientação, é o educador físico. Ele se estuda, faz curso, se especializa, conforme eu até li o seu currículo aqui no início, para que ele entenda as necessidades de cada um, os objetivos de cada aluno. Esse educador, no caso você, está preparado para todas as indicações, para cada indivíduo de forma segura. E aí vem a minha segunda pergunta. Existe diferente tipo de treino? Como sabemos qual é o melhor para nós? Existem diferentes tipos de treino. Existem os treinos mais atléticos, né, que a gente chama, que são treinos que exigem mais do corpo. Existem aqueles treinos que são mais calmos e que visam mais um objetivo específico, que é a diminuição de dor, melhora de postura, todos essas variáveis, que é o que a gente tem que buscar quando a gente vai montar um treinamento. Né? Eu costumo muito trabalhar com treinamento assim: você avalia a pessoa, vê quais são as necessidades dessa pessoa e a partir das necessidades dela e do objetivo dela, eu acabo prescrevendo um treinamento específico para essa pessoa. Diferente de você ir num lugar onde existe um treinamento específico que é feito para várias pessoas, né? Então tem essa diferença. Geralmente esses treinamentos que são várias pessoas e não são estritamente acompanhados, eles podem modificar o padrão de força do corpo dessas pessoas. E isso, se não for bem acompanhado, pode gerar futuras lesões por questão de movimentos repetitivos, né? Em alta intensidade, em alto impacto. Então, quando a gente fala numa atividade mais atlética, a gente pode ver que as pessoas que procuram esse tipo de atividade são pessoas que já fizeram esporte durante algum tempo, que já têm o corpo preparado para essa atividade mais forte. Porque as pessoas que às vezes vai procurar uma atividade dessa e não tem a orientação correta, ela pode acabar se prejudicando em vez de ter um benefício, que ela vai em busca de um benefício. Isso. Às vezes, eu quero emagrecer, então vai procurar uma atividade de alto impacto, onde ela vai fazer exercícios, muitas vezes exacerbados. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai procurar e experimentar várias modalidades de treinamento. Entendi. Como você citou, Aguinaldo, e a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai falar bastante justamente sobre esse projeto que você tem, essa idealização, esse estúdio Full Fit. A gente quer falar bastante sobre isso. Eu pessoalmente estou conhecendo, estou maravilhado realmente com esse trabalho direcionado, específico para a pessoa. E falando sobre isso, eu quero que você comente, então, essa questão do educador físico, né, do profissional, na correção, execução de cada exercício, evitando, assim, por exemplo, uma lesão, um acidente,
fazendo com que essa atividade física se torne realmente algo prazeroso e motivador. É isso que a gente tem observado. E aí vem essa pergunta, então isso faz a diferença para aquelas pessoas que às vezes vão até a academia, vão até o estúdio, procuram esse tipo de trabalho e se sentem, como é que eu posso dizer, cativadas por isso, é isso, Guilherme? Exatamente. Em primeiro aspecto, a gente pensa sempre na questão postural da pessoa. Quando a gente vai montar um treinamento, quando a gente vai fazer um treinamento específico para aquela pessoa, eu vou primeiro ver a postura. Então eu começo com um treinamento, os exercícios não são tão difíceis, a força não é tão grande inicialmente, e a gente vai visando corrigir aquela postura para que no futuro, quando a postura estiver melhor, quando os músculos estiverem mais equilibrados, aí a gente entra com o treinamento um pouquinho mais forte para a questão de ganho do objetivo de massa muscular, né? Isso tudo ele acaba vindo junto, né? Mas, por exemplo, eu quero um treino para hipertrofia, que as pessoas geralmente chegam e pedem um treino para hipertrofia. Então, você chega nesse treino para hipertrofia, mas você não começa com esse treino. Você vai ajustar todo o padrão corporal dessa pessoa. Exatamente. E isso acaba tendo uma importância muito grande, porque o ganho vai ser a médio, prazo, longo, depois que ele corrigir em primeiro lugar essa postura. Exatamente. Quando ele começa errado, vai consequentemente terminar errado. Porque aí o que acontece? Se ele começar errado, ele vai lesar lá na frente. Então ele pode até executar exercícios de dificuldade, exercícios de alto impacto, mas no futuro ele vai se machucar. Então é importante que eu primeiro organize esse corpo, que eu dê força para esse corpo, né, uma resistência de força, para depois eu conseguir entrar num ganho de volume, hipertrofia e força muscular. Então, para chegar nesse patamar, eu tenho diferentes fases do treinamento. Muito bacana. Aguinaldo, a gente está falando um pouco aqui, primeiro do projeto, da parceria, da importância dessa orientação, e aí vem sempre a grande pergunta. Eu posso passar mal? Eu posso ter algum problema fazendo exercício? Eu posso morrer praticando atividade física, exercício físico, Aguinaldo? Você pode morrer. Assim, são várias situações. A gente tem a queda de glicemia em jejum, a pessoa às vezes vai para a academia e não faz um café da manhã, de manhã. E isso pode gerar um desmaio, uma síncope aí. Às vezes a pessoa está na esteira, ela aumenta um pouco a velocidade, essa velocidade dá a queda da glicemia acentuada e ela pode desmaiar. Por isso é sempre importante a gente saber se aquela pessoa comeu, saber quais são os hábitos alimentares mais ou menos do dia para a gente não ter esse problema durante o treinamento. Outra situação, os atletas, pessoas que já estão acostumados, eles fazem atividade física em jejum durante meia hora, né? Por quê? Para acelerar a queima de gordura. Isso está errado? Isso não está errado. Mas aquele sujeito, para chegar naquela situação, ele teve todo um treinamento. Um preparo para chegar nessa situação. Ele está fazendo isso, exatamente, um acompanhamento da nutricionista, do que ele comeu à noite, para que de manhã ele chegue nessa situação e consiga fazer. E o organismo dele já está acostumado com isso. É diferente daquela senhora que vai de manhã e às vezes não toma café da manhã. Que ela quer queimar Ela não está acostumada, mas aí ela ouve falar na Veja, ou ela ouve falar em alguma revista, algum jornal, e ela vai querer fazer igual. Só que aquilo é para atleta, né? Aquilo é para uma pessoa que já tem um histórico de exercício. É para aquela pessoa que faz exercício desde pequena e nunca tomou café da manhã. Essa pessoa não vai passar mal. O organismo dela já vai estar adaptado a isso. Isso é muito importante. Isso traz aquilo que a gente sempre comenta aqui no programa, e é isso que o portal do Biomédico Saúde também sempre coloca para você. Essa busca na qualidade de vida, essas informações que vão agregar a você a qualidade de vida, que vão agregar a você essa informação na sua busca da sua qualidade de vida. Uma outra coisa também que eu queria comentar é a questão do pré-treino, né? O suplemento pré-treino, que isso também é um risco.
Às vezes a pessoa pode ter uma parada cardíaca por um uso excessivo desse estimulante pré-treino. Então ele é jovem, ele está ali, ele tem um problema às vezes no coração que ele nem sabe. Aí ele tomou uma dose de cafeína de 400 miligramas, por exemplo, e vai para aquela atividade física e levantar o máximo de peso que ele consegue, porque vai dar aquela euforia. Então essa pessoa ela pode sim falecer durante a atividade física. Isso é muito importante. E isso é importante que o personal, o profissional de educação física esteja ciente do que aquela pessoa está ingerindo antes, porque sim, ela pode ter um problema um ataque cardíaco durante a atividade. Como a gente vê aí pessoas morrendo jogando bola, pessoas morrendo em exercício de alto impacto na academia. Quer dizer, não interrompendo, mas já o fazendo, a pergunta até seria as vantagens de ser um educador físico por perto. Essa já é uma das vantagens. É uma das vantagens. E o principal, não é a ação física que provocou esse infarto em si, a falta de orientação, a falta de supervisão, a falta dele realmente, às vezes, se colocar, ou colocar aquilo que ele está fazendo para o profissional, deixar o profissional bem ciente de tudo isso, para que ele tenha realmente um propósito bom, sim, um benefício de realizar essa atividade, Aguinaldo. Com certeza. É importante também a gente entender que a gente precisa, previamente à atividade, colher os sinais vitais do aluno. Isso. Por quê? É o que a gente observa Porque na se Full Fit. ele tiver uma arritmia cardíaca e começa a fazer o treinamento e você nem está sabendo. Então, às vezes o coração bate 5 vezes e dá uma paradinha, né? A gente vê muito isso acontecer na prática hoje, desde a pessoa mais velha até a pessoa mais nova. Às vezes aquele coração que vai batendo e depois ele dá umas 3 batidas mais sequente. Então, quer dizer, tudo isso tem um risco. Então, se de repente aquele jovem saiu na sexta-feira à noite, ingeriu muito uísque, por exemplo, com Red Bull, e no outro dia ele está lá na sua academia para fazer atividade, se você não colhe os sinais vitais previamente, você nem vai saber. E o cara vai querer correr tudo na esteira. Vai querer tirar aquele álcool, recuperar. Exatamente. E aí o que acontece? Problema para a academia, né? Porque ele pode vir a falecer, ele pode vir a passar mal, como isso já aconteceu muitas vezes por aí. Bom, como vocês podem observar, nós já citamos aqui no primeiro bloco, realmente a importância de se ter essa orientação, de buscar essa orientação. Aguinaldo, a gente fala da regularidade das atividades físicas, que elas trazem benefícios. É importante manter uma frequência regular de tudo isso, porque muitas pessoas, elas fazem aquela primeira semana e vão, ou mesmo os jogadores de bola aí de final de semana, faz aquela sobrecarga, dá aquela iniciada, né, se inicia de forma muito forte e depois na outra semana mais nada. Isso é um prejuízo? Isso é um problema? Isso é um problema, porque assim, a pessoa ela tem que ter a prática regular de atividade física porque a musculatura dela se comporta de uma forma ou de outra. Se eu dou uma carga muito forte de exercício físico e depois no sábado eu vou jogar bola, provavelmente eu posso me machucar jogando bola. Porque eu vou chegar para mim jogar minha bola onde eu vou exercer a minha maior força, exercer um maior impacto por causa da adrenalina, por causa que o jogo me traz nessa situação de competição, e eu tô fraco porque eu treinei demasiadamente a minha semana toda. O que acontece? Eu vou lá, vou jogar bola e vou pedir para ter uma lesão de tornozelo, uma lesão de joelho, né? Então é importante a gente ter a consciência do descanso. Ele é tão importante quanto a atividade. Existem treinamentos, determinados tipos de treinamentos, que eu tenho que ter 72 horas de intervalo para que eu possa gerar um novo estímulo, né? E se eu estou dentro de um treinamento que está forte, o que acontece? Eu entro em overtraining. E aí eu começo a ter dores pelo corpo, eu posso lesionar durante a minha prática esportiva. Então eu sempre indico assim,
treina um dia firme e um dia descansa, um dia firme e um dia descansa. Você pode fazer treinos diários, mas quando você faz treino diário, você divide essa musculatura. Você treina pequenos grupos, você divide os grupos musculares. Exato. Agora, se você treina 3 vezes por semana, você já divide menos esses músculos. Você já faz um treino mais completo, né? Um treino que visa o treinamento do corpo todo. Porque muitas vezes a gente dividir muito o treinamento, ele pode ser eficiente para ganho de massa, mas ele não é eficiente para ganho de postura, ele não é eficiente para qualidade de vida, Que é o que a gente mas busca aqui. mais para a questão estética. Entendi. Então, visa a estética sem visar uma qualidade de vida. Né? Maravilha. De você ter uma boa postura, de você ter um bom preparo para fazer diferentes tipos de esporte no final de semana, né? Então, por isso é importante a gente respeitar o tempo de descanso, respeitar a homeostase do corpo, aquele período onde o corpo se recupera para um novo estímulo, né? Quantos atletas durante a minha vida eu já não vi chegar no recorde da competição antes do dia da competição. Por quê? Porque não respeitou o intervalo, não respeitou o período de descanso, né? Então, tudo isso acontece. Maravilha. E a gente está falando muito sobre dor. E a gente sabe que muitas pessoas têm a dor, né? Independente da idade, e isso acaba restringindo as suas ações, a sua qualidade de vida. Não, claro, não estou dizendo as que praticam exercício. Mas às vezes essa pessoa que agora está nos vendo lá na casa dela, ela fala assim: ah, mas eu tenho tanta dor, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor nas articulações, enfim. Essa pessoa, a atividade pode ajudar? O exercício pode ajudar? Atividade, no caso dessas pessoas, como todas as pessoas, é primordial, né? Porque a gente pode se machucar dormindo. E isso é um problema muito grande. Porque muitas vezes a pessoa chega na academia, chega no meu estúdio lá e fala assim: Aguinaldo, eu tô com uma dor no ombro, eu não sei o que está acontecendo, por que eu tô nessa dor no ombro? E aí eu pergunto: que hora que dói mais esse ombro? Ah, Aguinaldo, é a hora que eu acordo. Então, quer dizer, ela passou a noite toda machucando esse ombro. Então, ela está dormindo de uma forma errada. Ela está muitas vezes dormindo em cima desse ombro, de ladinho assim, com o braço aqui. Então, essa postura... isso a noite toda, por exemplo. A noite toda, os ossos ficaram ali, prensados, apoiados. Então, você imagina, você passa o dia se apertando, você vai ter dor. Né? E pensando que a gente dorme de 7 a 8 horas por dia, são 8 horas ali. Né? Ainda a pessoa às vezes não se mexe tanto, então ela passa o tempo todo ali deitado em cima daquele ombro, e isso vai gerando, com o tempo, vai gerando uma lesão. Lesões e contraturas, né? Porque ele gera lesão na articulação e uma contratura na musculatura. Então, muitas vezes aí a pessoa chega lá pra mim, ela tem dor no ombro porque ela tá com uma contratura de peitoral, né? Por conta de dormir em cima. Então, aí o que a gente faz? A gente indica a melhor forma de dormir, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem, às vezes, dormir de barriga para cima, só dorme de barriga para baixo. Então, quem dorme de barriga para baixo, naturalmente, com o passar do tempo, ela vai sentir uma dor na lombar. Quem dorme muito de lado, naturalmente os ombros, os dois ombros vão ter dores. Por quê? Um porque fica o tempo todo em cima e o outro porque fica o tempo todo alongando. Então isso também vai causar um desequilíbrio de força. E aí, juntamente com isso, se o travesseiro não tiver da altura correta, vai sentir dor no pescoço também. Então tudo isso vai levar à diminuição da qualidade de vida. Perfeito. Né? Por quê? Porque ele dorme errado. Dorme mal, dorme errado. Exatamente. Mas se ele busca o treinamento, se ele faz aquele treinamento para qualidade de vida 3 vezes por semana, se ele tem a musculatura forte, esse impacto vai ser minimizado. Não que ele vai ser solucionado, porque o que soluciona isso é você dormir da maneira correta. O como que é a maneira correta, então, Aguinaldo? É dormir de barriga para cima. Essa é a maneira correta. Com um travesseiro baixo, um outro travesseiro embaixo da perna. Por quê? Ele vai minimizar as curvas da coluna.
E isso vai fazer com que a pessoa tenha um maior conforto durante a noite. Só que eu sei que é difícil as pessoas dormirem só de uma forma, mas se ele já começar a dormir de barriga para cima, mesmo que ele vire depois, esse impacto vai ser diminuído. Junto com a atividade física, esse impacto ele pode ser minimizado e as dores acabam sumindo, né? Principalmente quando são pessoas aí jovens, de 30 até os seus 40, 50 anos, né? Que não adquiriu uma lesão permanente ainda por dormir errado, porque existem pessoas pessoas mais velhas que já adquiriu uma certa lesão, né? Que já machucou aquele ombro, né? Que já tem um problema crônico de lombocetalgia, entendeu? Lombocetalgia. Então, tudo isso a gente tem que estar de olho. E a atividade física ela vai minimizar. Por quê? Porque você vai ficar com as costas fortes, com o peito forte, com a barriga firme, e isso vai diminuir o impacto do sono, por exemplo. Ok. Aguinaldo, você comentou aí dos exercícios, e o que a gente observou lá no estúdio, na Full Fit, é justamente um novo método, uma nova modalidade. É isso mesmo? Eu quero que você fale rapidamente, a gente está quase no final do nosso programa, mas o que te levou, como que você descobriu isso, o que é esse novo método? Até quero que você mostre aí um pouco para nós a metodologia, por favor. O método Full Fit, ele foi iniciada a criação dele em 2003, né? Eu comecei no meio da minha graduação de Educação Física, eu já gostava muito de trabalhar com grupos especiais, eu fazia parte da faculdade do laboratório que estudava artrite, artrose, pressão arterial, e eu vi a necessidade de diminuir o impacto da articulação daquelas pessoas, porque muitas vezes ela vinha com artrite, com artrose, que dói as articulações, e ela tinha que fazer um exercício de alto impacto, que era musculação com peso. E isso, eu comecei a perceber que melhorava bem, mas até certo ponto. Dali para frente, a pessoa ainda sobrava um pouquinho de dor ali naquela articulação e tal. Ela melhorava muito, porque muitas vezes a musculatura estava tão fraca que os ossos realmente eles não conseguiam, muitas vezes, levantar sentado uma cadeira, né? E nesse momento eu falei assim, poxa vida, eu que sempre fui atleta de ginástica artística, de natação, eu sempre utilizei a resistência elástica. Aguinaldo, você falou do impacto no elástico, então você começou a observar que isso ia fazer a diferença para essas pessoas, é isso? Exatamente. E aí eu percebi que a contração do músculo quando eu treinava com elástico, ela era de uma forma mais refinada, eu não fazia tanta força com as minhas articulações na hora da execução do movimento, né? E aí eu percebi também que o elástico ele me dava uma versatilidade muito grande, e onde eu podia fazer com 2 tubos todos os exercícios de uma academia de musculação. Só que de uma forma onde eu tinha menor impacto articular e maior eficiência de contração articular, de contração muscular. Por quê? Porque essa contração ela era feita com maior força o tempo todo, quase chegando ao exercício isocinético que a gente chama. Aguinaldo, eu estou mostrando aqui, né, o elástico. Queria que você mostrasse, explicasse um pouco como que funciona. Cada um tem uma certa força, exatamente. A gente tem aqui, eu trouxe 2. Esse método é seu, Aguinaldo? Esse método eu que desenvolvi. Perfeito. Toda a metodologia, o próprio equipamento fui eu que desenvolvi, justamente pensando, eu quero dar um exercício em qualquer lugar, de uma forma eficiente, onde eu consiga trabalhar o corpo todo. E você ajusta a intensidade da mesma maneira, como se fosse, por exemplo, uma academia tradicional no peso. Da mesma maneira. Só que aí você consegue dosar melhor. Eu consigo dosar melhor e consigo também que aquela pessoa faça aquele exercício, aquele movimento, de uma forma saudável. Sem impacto na articulação, sem cisalhamento articular, né? Porque no aparelho de musculação a gente tem várias alavancas para realizar o movimento.
Isso. No método Full Fit, a gente tem a alavanca da nossa própria articulação e do nosso membro, Maravilha. que vai executar essa força sem maiores impactos que vêm externos, no caso. Entendi. A gente tem aqui, eu tenho esse tubo, ele é um tubo 100% látex, diferente desses tubos de farmácia que vende nas cirúrgicas. Ele me dá uma intensidade de carga muito maior. Perfeito. Né? Quer dizer, aqui eu posso puxar e aqui é o exercício que a pessoa justamente vai realizar. Exatamente, do bíceps, perna do tríceps, e tudo mais. do quadríceps. Esse tubo aqui, por exemplo, ele vai de 7 a 15 quilos no trabalho de 1 a 2 metros. Então, a outra diferença do método Full Fit é que quando eu falo em periodização, eu quero saber o quanto de carga você vai levantar com o tubo elástico, o quanto de carga você vai fazer de força com o tubo elástico. O método Full Fit, ele traz essa carga. Por quê? Porque todos os tubos são calibrados. E eu sei a força de todos os tubos e dependendo da distância em que eu trabalho, eu vou aumentar ou diminuir. Ou também, eu posso também juntar os tubos, que eu também posso aumentar a força. Esse tubo meu, ele vai de 4 a 8 quilos e eu posso juntar. Então, eu tenho um que em 2 metros me dá 15 quilos, que é o ouro. E o preto, que em 2 metros me dá 8 quilos. Então, se eu trabalhar com os dois, eu vou chegar numa carga muito maior. Que aí eu vou conseguir fazer uma carga, uma resistência de hipertrofia, por exemplo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo chegar à hipertrofia com resistência elástica. É um engano. Porque a partir do momento que eu aumento essa resistência, eu vou fazer o meu músculo se adaptar. A questão é, quando eu treino com elástico, eu tenho muito mais fibras ativas musculares do que quando eu treino com o peso. Por isso, o impacto na minha articulação vai ser muito menor. Eu vou ter mais eficiência, porque o número do meu potencial de ação, que é a energia que a gente manda para o músculo, ela é aumentada por ser uma resistência progressiva, crescente, constante. Maravilha. Né? Aguinaldo, a gente chegou aí no final do nosso programa, já fica aqui o convite para a gente explicar mais, para a gente dar mais detalhes sobre a metodologia, sobre o estúdio Full Fit, sobre tudo isso que você nos explicou, mas já agradeço bastante a sua presença, a sua participação. Quem agradece sou eu. Né? A gente agradece muito realmente todas essas informações, a busca do Biomédico Saúde do nosso portal, justamente trazer essa qualidade de vida, e a gente sabe que os nossos telespectadores estão ganhando muito nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e também de falar um pouco, né, para as pessoas a melhor forma de buscar uma atividade física de uma maneira saudável, de uma maneira que ela vai conseguir agregar valor à saúde dela. E não só pensar naquela questão estética, que muitas vezes a gente vai pensar na questão estética só e a gente acaba tendo um prejuízo, acaba se lesionando por muitas vezes querer chegar num objetivo estético com muita pressa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está sedentário e vai buscar uma atividade física. Ela tem que ser uma atividade física que agregue valor à saúde e não aquela atividade física só pensada na estética, na beleza. Só pensada na beleza. Maravilha. Muito obrigado. A gente que agradece e a você também muito obrigado pela presença, pela participação, pela sua audiência. Lembre-se então do nosso e-mail, como nós já citamos, doutor@biomedicosaude.com.br, e a gente aguarda você para o próximo programa. Até a próxima. Um grande abraço.